Olá, pessoal! Novamente com a série de pequenos vídeos sobre o Tribunal do Júri, hoje o assunto a ser abordado é a chamada sala secreta, denominada de sala especial pelo nosso Código de Processo Penal. Eu tenho certeza que muitas pessoas já assistiram julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri. Mas será que essas pessoas sabem o que ocorre no interior da chamada sala secreta? De que forma o conselho de sentença chega até o seu veredicto? Pois bem, no vídeo de hoje eu vou tentar explicar da forma mais simples possível como isso ocorre. A sala secreta é o local onde será realizada a votação dos quesitos, ou seja, é o local onde os jurados decidirão se o réu deve ser absolvido ou não, bem como sobre a existência de circunstâncias que podem aumentar ou então diminuir a pena do acusado. É importante lembrar que, durante a votação na sala secreta, é vedada qualquer interferência das partes, seja do promotor de justiça, seja do advogado, que possa, de algum modo, influenciar na livre manifestação de vontade do conselho de sentença. Os quesitos são as perguntas que os jurados deverão responder. Para cada quesito, ou seja, para cada pergunta, os jurados receberão duas cédulas, uma contendo a palavra sim e a outra contendo a palavra não. Portanto, a resposta será sempre monossilábica, ou sim ou não. Esses quesitos são elaborados pelo juiz-presidente e têm por base tanto a decisão de pronúncia como as teses que foram levantadas pela defesa em plenário. No Brasil, a votação é sigilosa, de modo que ninguém deve saber como cada jurado votou. Por isso, as cédulas são recolhidas, são depositadas em urnas e, após, são contabilizados pelo juiz-presidente. Durante a contagem dos votos, a partir do momento em que se alcança a maioria simples, ou seja, metade mais um dos votos, no nosso caso, pelo menos 4 dos 7 votos possíveis, a votação daquele quesito é declarada encerrada. A votação por maioria busca preservar o sigilo da votação. Afinal de contas, se todos os 7 votos fossem abertos e todos fossem no mesmo sentido, logicamente que o sigilo restaria comprometido. A título de exemplo, vamos imaginar um caso de homicídio simples e que teria sido praticado na data de 9 de janeiro de 2014 na cidade de Itapejara do Oeste. Nesse nosso exemplo, o autor do fato seria Tício, enquanto que a vítima seria Mévio. Pois bem, o primeiro quesito a ser votado diz respeito àquilo que tecnicamente se chama de materialidade, ou seja, os jurados precisam responder se o fato que está sendo julgado efetivamente existiu. Vamos ver como que poderia ser a redação desse quesito. Observem, quanto a este quesito, que não está sendo indagado se foi Tício o autor das lesões. Tampouco se ele deve ser condenado ou absolvido. Apenas está sendo perguntado se a vítima Mévio, naquele dia, hora e local, sofreu as lesões que foram a causa da sua morte. Se pelo menos 4 dos 7 jurados entenderem que sim e votarem logicamente nesse sentido, passa-se então a votação do próximo quesito, que no caso diz respeito à autoria do crime.
Considerando que no primeiro quesito, os jurados entenderam que a vítima sofreu lesões e que estas foram a causa da morte. Resta agora saber se foi Tício o autor de tais lesões. Portanto, nesse momento, ainda não está sendo decidido se Tício deve ser condenado ou absolvido, mas unicamente se foi o autor dos disparos que atingiram a vítima. Se pelo menos 4 dos 7 jurados entenderem que sim, que foi Tício, passa-se a votação do próximo quesito, que é o chamado quesito genérico. Notem que a redação é bastante simples. O jurado absolve o acusado? Se pelo menos 4 dos jurados votarem sim, o réu estará absolvido. Se pelo menos 4 votarem não, nesse caso, o réu estará condenado e caberá ao juiz fazer a chamada dosimetria de pena. No nosso caso, como se tratava de um homicídio simples, com a votação desse quesito, o julgamento está encerrado. A sessão ainda não, pois essa depende da leitura da sentença em plenário. Até mais, pessoal.